Olá, amigos e devotos de Carla Cutis, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso programa Momento Vocacional, iremos finalizar esse mês das vocações, esse mês de agosto, com um testemunho. Depois dessas 3 sextas-feiras que nós estudamos praticamente sobre tudo que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre as vocações, hoje vamos finalizar com um testemunho. Nós vimos nessas 3 últimas semanas que não temos só uma vocação para seguir, temos vários tipos de vocações. Estudamos mais de 30 tipos de vocações, analisamos mais de 80 parágrafos. Então quero agradecer também a todos que esteve comigo neste mês estudando o catecismo da Igreja Católica, que é importantíssimo como cristãos termos este catecismo. E obrigado a todos por terem dado a força, terem assistido o nosso programa, ter estudado junto com a gente, ter dado o seu like, ter enviado para outros amigos. Agradeço a todos de coração, pois este mês foi um mês de puro trabalho para que o nosso programa pudesse ajudar você com a sua vocação. Lembrando que, se em caso for ter surgido alguma dúvida para vocês nessas 3 últimas sextas-feiras, pode deixar aqui nos comentários que eu mesmo irei responder, Foram tantas vocações na qual eu tive que explicar rápido que acaba surgindo alguma dúvida. E hoje vamos finalizar esse mês das vocações com chave de ouro, apresentando um testemunho muito especial, testemunho do seminarista Wesley. Eu espero que vocês gostem bastante, pois ele tem um testemunho muito legal para contar aqui hoje no nosso canal. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Eu sou Paulo Henrique Júnior e você está aqui no canal Devotos de Carla Cutis Brasil. Os amigos e seguidores aqui do Instagram, venho diante de tantos pedidos falar um pouco do meu processo de discernimento vocacional para ingressar no seminário, já celebrando os nossos 20 mil seguidores aqui no Instagram. Bem, por volta dos meus 15 anos de idade, eu era muito atuante, como sempre fui, na minha paróquia, nos serviços pastorais, atuando como coordenador no grupo de coroinhas, ajudando e auxiliando a liturgia, a pastoral da comunicação, enfim, tantos movimentos aqui da paróquia que tinham a minha participação e que me ajudavam assim no meu processo de fé, de espiritualidade cristã. E aí as pessoas sempre me questionavam: você quer ser padre? Você tem um jeito de padre? Eu acho que você vai ser padre. E a comunidade já ia vendo ali um aspecto vocacional em mim que eu não conseguia enxergar. E eu sempre dizia às pessoas: não, eu não quero ser padre. Não, deixa com essa história. E de fato, eu não pensava nisso. Muita gente pergunta se eu namorei antes de entrar no seminário. E sim, eu vivi um relacionamento, dos meus 16 anos de idade, que foram ali junto e misturado com aquele questionar-se sobre a vocação, sobre a minha função no mundo, etc e tal. E aí, vivendo esse relacionamento e também vivendo um relacionamento muito profundo com a igreja, eu fui discernindo aquilo que realmente eu queria. Em conversa com o padre, o meu pároco da época, que me ajudou muito com o seu testemunho vocacional, com as suas conversas, com os diálogos, ele ia fazendo com que eu pudesse compreender que o processo de discernimento era preciso paciência, esperar em Deus e silenciar o coração. É preciso silenciar para que, diante das vozes de todo mundo que fica gritando em nossa volta, a gente possa identificar a voz do bom pastor, que é a voz do Senhor da Messe, aquele que nos chama, aquele que nos convida, que nos faz desfrutar a vocação correta e eficaz na nossa vida. E aí eu fui passando a ter momentos de silêncio, de oração, de concentração para conseguir escutar essa voz. E muitas vezes eu me via perturbado, confuso, sem saber o que fazer e dizia: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que queres de mim? Virgem Santíssima, ajuda-me, auxilia. Nossa Senhora da Conceição sempre foi para mim uma grande promotora vocacional. Ela que me auxiliou nas cruzes, nas renúncias, nas dificuldades,
dos vales de lágrimas. Era sempre a ela que eu recorria, já que ela foi aquela que cuidou da vocação de Jesus, que esteve presente também no sacerdócio de Jesus Cristo. E eu queria que desde sempre ela também se fizesse presente no meu. E aí, com 16 anos de idade, teve um dia que eu cheguei em casa e pai e mãe perguntou: tu quer ser padre, é? E eles perguntaram com um tom de crítica. E com medo eu disse: não quero ser padre não. A senhora sabe que eu namoro, eu não quero isso pra mim. Mas lá no fundo algo me dizia: você está enganado, você está mentindo. Não se engane, não engane a comunidade. Tenha coragem, não tenhas medo porque eu estou contigo. O tempo todo o Senhor dizia isso no meu coração. E eu entrando no meu quarto, comecei a chorar, abraçado com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e aquele dia, aquele desabafo, aquela conversa mudou o rumo da minha vida. Foi a partir daí que eu disse: não, eu preciso ter coragem suficiente para dizer sim a Deus, independente do peso da cruz que eu preciso carregar. E aí eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e disse: pai, mãe, eu quero ser padre. E aí as coisas começaram a ser mais difíceis. Porque pai e mãe disse assim: olha, acabe com essa história que a gente não quer que você seja padre, isso não existe. Comecei a perceber que o caminho da cruz tinha dado início. Jesus nunca nos disse que seria fácil seguir. E eu sabia que se no momento em que eu assumisse a minha vocação, eu passasse por dificuldades, eu estaria trilhando o caminho certo, que era o caminho da cruz. Porque foi o próprio Jesus que nos disse: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E era isso que eu queria. E eu tive muitos confrontos com a minha família dentro da minha casa. Passei a não ser mais bem aceito dentro do ambiente familiar por conta dessa minha escolha. Mas isso nunca foi um motivo para que eu desistisse da minha vocação. Isso nunca foi um motivo para que eu ficasse desanimado na fé. Pelo contrário, a cada dificuldade que eu passava, a cada problema que me surgia, eu via que realmente eu estava no caminho certo. Porque o próprio Cristo foi perseguido, o próprio Cristo foi negado. Então eu também precisaria passar por esse processo de cruz para contemplar, assim, a glória da vocação. E com muita coragem, fé e persistência, eu fui renunciando tudo aquilo que era preciso para que eu tivesse uma configuração mais plena em Jesus Cristo. Mesmo que eu não tivesse certeza que eu ia entrar no seminário, mesmo que eu ainda era um vocacionado, mas eu já ia vivendo renúncias, eu já ia vivendo sacrifícios, para que eu pudesse já desfrutar de maneira antecipada essa configuração mais plena em Cristo através da formação no sacerdócio. Fiz os encontros vocacionais, fiz 2 anos de encontros vocacionais, como pediu o processo de formação na minha arquidiocese, e vivi todo esse processo tendo confronto com a minha mãe, principalmente com a minha mãe. Teve um dia que ela chegou no meu quarto e disse assim: eu prefiro lhe ver morto do que lhe ver padre. E eu disse: mãe, eu lamento a senhora, mas eu não vou desistir da minha vocação. Eu não vou desistir do sonho de Deus na minha vida por causa do que a senhora pensa ou deixa de pensar. A vocação, assim como a salvação, ela é particular. A senhora já encontrou a sua felicidade sendo casada com meu pai. Eu estou indo agora buscar a minha felicidade em Cristo. E aí a minha mãe saiu do quarto. E nesse dia, de maneira surpreendida, eu recebi a visita do meu padre. Ele disse: eu vim aqui conversar com sua mãe. E eu estava chorando na cama, lembro bem, ele me deu um abraço e disse: Felipe, tudo passa. Não se preocupe, tudo isso é preciso para que você crie um amadurecimento na fé e na vocação. E eu, aquele abraço, aquelas palavras foram suficientes para que eu me reconstruísse naquele momento. E ele conversou com minha mãe, não sei o que eles conversaram, e eu costumo dizer que o anjo Gabriel visitou a minha casa naquele dia, na pessoa do padre. E o próprio Cristo esteve presente ali na conversa com os meus pais. Minha mãe saiu do quarto dela, veio até meu quarto e disse: filho, a partir de hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo porque você vai ser padre. Eu te quero ver padre. A mulher que vai te apoiar está aqui. Me desculpa por tudo que eu te disse e me desculpa por tudo que eu fiz. E foi naquele momento que eu pude desfrutar a graça de Deus.
porque Deus nos manda dificuldades, confrontos e problemas para testar a nossa fé. E o tempo todo eu nunca tive raiva dos meus pais porque eles não me aceitavam na vocação. Pelo contrário, eu percebia que Deus estava usando eles para que eles pudessem testar a minha persistência, porque Deus ouve as orações daqueles que persistem, daqueles que não desistem. E porque eu não desisti, eu alcancei a graça. E muitas vezes quando a gente desiste na metade do caminho, a gente não alcança a graça de desfrutar tão boas coisas como eu pude desfrutar naquele momento. E eu abracei a minha mãe e de fato ela tornou-se uma ajuda, um auxílio, uma promotora vocacional naquele momento em que eu tão precisava para seguir adiante na vocação, para seguir adiante na fé e não desistir do propósito de Deus na minha vida. E Nossa Senhora da Conceição, o título ao qual eu sempre recorria nas cruzes vocacionais, quis me escolher para ser seminarista vosso, pois foi no dia 8 de dezembro que eu recebi o convite para ingressar no seminário de São Pedro. Para mim, esse dia foi importante, porque poderia ter sido qualquer dia, mas foi o dia da minha padroeira. Ela me quis para a messe do Senhor. Depois de ter tido ingressado no seminário, no dia de São José, a minha turma recebeu a túnica. Fomos investidos com a veste litúrgica para as nossas celebrações. Isso para mim foi de grande significado, pois eu percebia que não só a Virgem Santíssima, mas São José e a família Sagrada de Nazaré estava acompanhando cada passo vocacional meu. Seguindo adiante nesse processo de discernimento vocacional, eu entrei no seminário aos 18 anos de idade, estou cursando hoje o primeiro ano da filosofia e as dificuldades não me desapareceram porque os meus pais aceitaram a minha vocação e porque eu quis o seminário. Pelo contrário, a cruz a cada dia se torna mais pesada, mas acima de tudo, o caminho com Cristo se torna mais feliz, mais pleno. Não me arrependo nem um pouco dessa vida do seminário, pelo contrário, sou muito feliz porque sou seminarista. E espero também que você se encontre na vocação e seja muito feliz no propósito de Deus para a sua vida. E que você, com fé, esperança e coragem, consiga aceitar aquilo que o Senhor quer para você. Pergunte-se sempre: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Saibam que mesmo diante das cruzes, o caminho com Cristo é um caminho de muitas alegrias. E o que vale, meus irmãos e irmãs, é passarmos desta vida e termos amado plenamente Jesus Cristo. Obrigado, seminarista Wesley, pelo seu testemunho, por ter nos dado essa ajuda aqui no nosso canal, neste mês. Desejo a você tudo de bom e que o beato Carla Curtis possa interceder junto a Deus pela sua vocação. E neste momento, agora, vamos elevar nosso coração em oração e rezar por todas as vocações, né? Estamos finalizando aqui o mês das vocações e vamos neste momento rezar por todas as vocações que nós estudamos neste mês, por todas as vocações que estão no Catecismo da Igreja Católica, pelas 34 vocações que tem no Catecismo. E de uma maneira especial também rezar pela vocação do seminarista Wesley. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a seguir-te, continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas. E continua a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá coragem às pessoas convidadas. Dá força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos por terem assistido hoje o nosso programa Momento Vocacional. Desde já, deixe o seu like e se inscreva no canal. Lembrando que todos os dias, às 9 horas da noite, horário de Brasília, temos o Santo Terço com o Padre Fábio lá no Instagram, @devotosdecarlacurtisbrasil. E entre também no nosso canal, pois temos vários outros programas aqui, vários conteúdos que podem ajudar você na sua vida catequética e também com vários tipos de curiosidade. Desde já, desejo a todos um ótimo final de semana e uma semana abençoada. Até sexta-feira que vem, ao meio-dia, com mais um programa Momento Vocacional.
Deus abençoe a todos. Maria, intercedei por nós. E Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Jesus.